Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução para você. Que tal trabalhar para você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Parte do Gênesis. Se você olhar a história, e você não precisa nem olhar para isso, você pode olhar também na filosofia, se você olhar o mito da caverna. O que aconteceu no Éden que nós fomos expulsos do jardim do Éden? O que isso verdadeiramente quer dizer? Porque para a gente entender uma filosofia como a do Maquiavel, a gente tem que ir para além de Maquiavel. Então, por exemplo, por que nós fomos expulsos do jardim do Éden? Porque foi manipulada pela serpente, comeu o fruto, que era uma regra proibida? Era isso? Ou eu tô viajando? É que eu não sei qualquer vai ser o que o Jacob vai trazer e não vai ser o óbvio, imagino. Mas em tese, né, desobedecemos a Deus, né, cometemos um pecado, fomos atrás de algo que não deveríamos ter ido. Teve uma manipulação no meio ali, né? Teve uma manipulação no meio, a gente deixou de ouvir a voz que a gente deveria ouvir, né? Agora, por que a árvore proibida se chamava a árvore do conhecimento? Nunca parei pra pensar. Por que chamava árvore do conhecimento? Por que a árvore do conhecimento era a árvore do bem e do mal? Porque, veja bem, nós estamos falando de manipulação, nós estamos falando de buscar poder. Da onde vem isso? Por que nós precisamos da inclusão? Por que nós precisamos do reconhecimento? O que existe em nós que nós... Porque, é lógico, nós somos pessoas que andam em grupos, como nós somos coletivos, nós não somos... pessoas isoladas. Talvez porque esse conhecimento ele precisa ser quase que regulado por um grupo de pessoas, talvez por algo desse tipo, assim. E se a gente não tiver um grupo de pessoas que regula o ambiente, a gente começa a ter algumas extrapolações. Eu vou dar a minha interpretação, que vai chocar com a interpretação de todo mundo, tá? O Jardim do Éden, na minha percepção, ele não é um lugar. Não faz nem sentido o Jardim do Éden ser um lugar. O Jardim do Éden é um estado de espírito. O que existia no Jardim do Éden? No Jardim do Éden, o homem vivia em intimidade com Deus. E tinha uma árvore no meio do jardim, e Deus teria dito a Adão e Eva: você não pode comer, eu não aconselho vocês a comer o fruto dessa árvore, porque ela é a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal. Se vocês comerem o fruto dessa árvore, vocês vão morrer. E aí tinha uma serpente tagarela ali no meio do Éden, que ficava no ouvido de Adão e Eva: vocês têm que comer essa árvore, a fruta dessa árvore. Quando eles comem a fruta proibida, fruta do conhecimento, a primeira coisa que eles percebem é que eles estão separados de Deus. Então aquilo ali, comer a fruta da árvore do conhecimento, separou o homem de Deus. E aí vem a questão, por que o conhecimento? Porque quando você come algo, quando você se alimenta de algo, você tende a se tornar isso. E isso fez com que o ser humano, Adão e Eva, se separassem de Deus. Eles perdem a intimidade. Então, o que acontece? Quando você se identifica com o conhecimento, você perde a intimidade com Deus. E Einstein chama isso a ilusão de ótica da consciência. E a humanidade, ela se perdeu nisso. Esse é o pecado original. Pecar significa você errar o alvo. Original, origem. Nós
perdemos a origem, a nossa origem, que a nossa origem não é isso que nós pensamos ser. O que nós pensamos ser? Nós pensamos que nós somos a voz na nossa cabeça. A serpente tagarela é a voz na nossa cabeça. E quando você passa o dia inteiro conectado a essa voz na cabeça, você se desconecta de quem você verdadeiramente é. Essa desconexão de quem você verdadeiramente é cria um vazio, cria uma sensação de incompletude. E quando você passa a sentir essa sensação de vazio e de incompletude, você começa a querer preencher isso com coisas do mundo exterior. Por isso que nós precisamos tanto de reconhecimento, de validação. Não existe problema nenhum em você ter dinheiro, em você ter sucesso, mas no momento que você começa a se confundir o seu eu, você tira a sua noção de eu disso que você possui, e quando eu digo possuir é até mesmo conhecimento, aí que começam os problemas da nossa vida. Mas eu não entendi o que você quis dizer com isso, de que no momento que a gente adquire conhecimento, a gente se afasta de Deus. Uhum. Porque no meu caso, o conhecimento me aproximou de Deus. E pelo menos na minha leitura, né? E quanto mais eu leio sobre a palavra, mais conhecimento eu tenho, mais eu me aproximo de Deus, né? E eu sinto isso no meu coração. Me fala um pouquinho mais sobre isso. O que você quis dizer com esse conhecimento que te afasta, de certa forma? Quando você fala de Deus, você fala do que exatamente? No que eu estou me referindo nesse momento? Você disse, me aproxima mais de Deus. O que seria Deus? Cara, assim, definir Deus eu não consigo, tá? Uhum. Mas quando eu me refiro a isso, eu me refiro a me aproximar, cara, da palavra, da origem, de uma força maior, de uma criação, de uma força paterna, de algo que criou tudo e todos, que pode tudo, que me ama. Então eu me aproximo disso. Isso para mim seria a figura de Deus, né? E quando eu leio a Bíblia e eu adquiro mais conhecimento, eu me sinto mais conectado, eu me sinto mais alinhado, né? Eu me relembro de coisas óbvias que eu precisava me relembrar, né? Então é disso que eu tô falando, né? E quando eu leio passagens, eu reflito sobre elas. E isso daqui me traz uma mistura do conhecimento com a reflexão. E a mistura do conhecimento com a reflexão potencializa a minha fé, me aproxima de certa forma, me lembra ao longo do dia, me distancia do pecado.